Temos que pensar que a cidade é um produto e que o empresário é cliente. Nós temos que estender um tapete vermelho. É você estar propenso a atender bem cada empresário. O empresário ele fica tão contente que ele fala: nossa, vou trazer a minha empresa aqui, vou investir, vou ampliar. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas. Podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar mais emprego, renda e aumento da arrecadação do seu município por meio de atração de novas empresas. E no episódio de hoje nós vamos falar de um tema super importante. Qual a importância de estender o tapete vermelho para os empresários? E aqui eu vou explicar o significado do tapete vermelho. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de ajudar a atrair empresas para os municípios, eu lembro que tudo começou em Salto, né? Quando eu estive como secretária. Para quem já acompanha, conhece a minha história. Em 2013 eu fui convidada para ser secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Salto e ajudar o prefeito a atrair novas empresas. Então eu lembro que eu falei para o prefeito juvenil da época: temos que pensar que a cidade ela é um produto e o empresário é cliente. Então nós temos que atender muito bem o cliente. E assim fizemos com toda a implantação de um programa que nós criamos e que acabou tendo resultado em 4 anos de vinda, resultados em 4 anos da vinda de 53 novas empresas, 6.500 novos empregos gerados. Depois desses 4 anos, eu fui convidada para ajudar o prefeito de Capela do Alto, Péricles Gonçalves, conhecido como Keck, quando ele ganhou a eleição de 2016, a ajudá-lo também na atração de empresas. E lá no início de 2017, nós tivemos uma reunião e eu comecei a explicar para ele todo o fundamento do meu trabalho, a metodologia que eu tinha utilizada, e falei isso para ele: olha, prefeito, temos que pensar que a cidade de Capela do Alto é um produto e que o empresário é cliente, nós temos que estender um tapete vermelho. Ele falou: nossa, mas é mesmo, tem que estender o tapete vermelho, porque eu também sou empresário, e ele veio do mundo corporativo e que precisou inclusive de licenças em prefeituras para poder implantar seus projetos nas cidades. E ele comentava da dificuldade que ele, como empreendedor da época, quando procurava as prefeituras, de ter esse atendimento, a dificuldade que tinha o atendimento. E ele falava: nossa, o empresário ele já investe todo o dinheiro dele, todo o tempo dele, e às vezes fica com o processo parado mais de 1 ano na prefeitura. E naquele dia nós conversamos e a gente falou: não, super importante ter essa questão do tapete vermelho. E a partir dali eu lembro que o prefeito começou a usar, inclusive isso: temos que estender o tapete vermelho para o município. E na época nós criamos um vídeo institucional de Capela do Alto, Invista em Capela do Alto, e ele inclusive falou: venha para nossa cidade que você será recebido com o tapete vermelho. Realmente, a reflexão que eu trago nas minhas consultorias, nas minhas mentorias que eu faço para os prefeitos, por meio da minha empresa, quando eu sou contratada para ajudá-los na elaboração de um plano para atrair novas empresas, eu trago esse conceito: estender o tapete vermelho para os empresários. O que é estender o tapete vermelho? É atender bem. É atender com exclusividade. O empresário, quando ele chegar na prefeitura, ele tem que saber com quem ele vai falar e ele ser atendido. Porque quando ele procura a prefeitura, ele já está com vontade de investir na prefeitura. Se ele encontra obstáculo, ele vai para outra prefeitura. Então, o empresário, o tempo vale dinheiro para ele. Ele já investiu na empresa, empreendeu na empresa, colocou tudo ali da sua vida no negócio dele. Então, se ele for querer ampliar a sua empresa e for para um município que não é bem atendido, ele vai sofrer e a prefeitura, a cidade não vai ter uma nova empresa. Então, estender o tapete vermelho significa você ter uma pessoa capacitada da sua equipe, capacitar a equipe para atender bem a empresa, uma pessoa que saiba quais processos importantes precisa ali para atender a empresa, dar celeridade em seus processos, ouvir o que o empresário precisa. Então, eu trago as ferramentas da administração dentro da gestão pública, porque na minha vida profissional, eu trabalho desde os 12 anos e trabalhei em produção de ajudante, trabalhei como costureira, depois eu aprendi a trabalhar na área comercial e mais de 30 anos eu atuei e atuo ainda na área comercial. Então,
eu tenho essa expertise e sei da importância, quando você quer ter resultados, de atender bem o cliente. Em todo projeto que eu atuei como consultora de negócios, viabilizando negócios, eu sempre tive resultados exitosos. E qual que foi o segredo? Foi atender o cliente como um consultor, ouvir o que ele precisa, ajudá-lo. E na prefeitura a mesma coisa. Então o empresário chega na sua cidade, eu quero conhecer a sua cidade, eu estou querendo abrir uma empresa. Você tem que estender o tapete vermelho. Por que estender o tapete vermelho? Vem para cá, senta, quer um café, uma água, me conta da sua empresa, ouvir a história da empresa que esse empresário vai contar. Ele gosta de contar a história dele porque é um patrimônio. E daí ele vai te dizer o que ele pretende, e você já pergunta que tamanho de área que você precisa. Com certeza, né, quando chega nesse estágio, você já conhece seu município, vai oferecer. Isso é estender tapete vermelho, se colocar à disposição. Eu já atendi mais de 1.000 empresas nesse período que eu trabalho na gestão pública, que faz mais de 12 anos, e eu apliquei isso, que ajudou eu aí a trazer mais de 120 empresas para esses municípios no total. Então, olha, eu atendi mais de 1.000 empresas para conhecer, às vezes uma não deu certo ali, ou às vezes ela estava aplicando uma coisa que não tinha, enfim, mas precisa ter esse espaço aberto na prefeitura para atender a demanda que vem, as empresas que vêm, para você ver se encaixa ali no seu município, nesse cenário novo que você está criando. Então, estender o tapete vermelho é você pensar na forma de desburocratizar os processos que você tem. O que eu posso fazer para agilizar? Eu tenho um posto do Sebrae que pode me ajudar, inclusive, com as micro e pequenas empresas. Se não tem, posso buscar. Eu tenho a rede Sim que funciona bem para agilizar logo a abertura de empresa. Eu tenho contato com os contadores que também são empresários e eles também ajudam na atração de empresas. Então, isso é estender o tapete vermelho, é de você criar esse ambiente de atendimento, sabe? Você precisa atender, criar essa agenda de desenvolvimento econômico para que você possa atender os empresários. Você atendeu bem aquele. Pode ser que aquele você não consiga fazer com que ele invista no seu município. Pode ser que o outro você consiga. Aquele que investe no seu município, ele fica tão feliz que ele acaba falando para os outros amigos empresários dele e ele acaba sendo ali seu parceiro para ajudar a divulgar o município. Então, eu já apliquei isso em vários negócios que eu tenho, né, que eu já atuei. Teve um período que eu trabalhei com vendas de consórcio de carros e eu, ao invés de fazer até como alguns colegas, de forçar a venda, eu não forçava, eu ouvia o cliente, o sonho que ele tinha e mostrava o consórcio como uma opção. Você quer comprar seu carro? Ah, quero. Mas eu queria o carro logo. Você tem dinheiro para financiar, para comprar à vista? Não, não tenho. Eu já fui ver financiamento, mas fica caro. Nessa hora eu aproveitava e falava, então, o consórcio é uma excelente opção. Você vai pagar uma parcela menor, você pode ser sorteado. Eu já fui, então eu já tinha consórcio. Uma época eu comprei e fui sorteada no 4º mês, eu contava a minha experiência. E se você não for sorteado, você pode oferecer um lance, enfim. Com essa forma de eu ouvir meu cliente, eu sempre fui a vendedora que ganhava prêmios de consórcio. Que eu vendia, né? Teve um período que eu vendia consórcio, eu ganhava bem. Enfim, eu apliquei essa forma que eu tinha de atender os clientes na gestão pública. Então pode ser que você não consiga fechar, mas você ganha uma empresa que é parceira. Teve municípios, por exemplo, que eu atendi empresa, no final o empresário chegou à conclusão que não ia mais sair do município que ele estava, que ele tinha conseguido fazer uma negociação, enfim. Mas ele acabou me indicando outras empresas, porque ele ficou tão contente com o atendimento. Então, o estender o tapete vermelho é você estar propenso a atender bem cada empresário que vem procurar o seu município. Para você atender bem, você precisa conhecer tudo que você pode oferecer da sua cidade, se tem leis e incentivos, ouvir, conhecer a empresa. Quantas vezes eu fui na cidade da empresa conhecer o processo de produção para entender a planta que ele tinha, conhecer o negócio dele, para eu poder ver um melhor espaço no município que pudesse receber a empresa. Isso é estender tapete vermelho, sabe? Porque quando fala do tapete vermelho,
É como se fosse um glamour, né? A gente fala do Oscar, por exemplo, passa pelo tapete vermelho, é o glamour, a festa dos melhores. Estender o tapete vermelho é você falar: vem para minha cidade que você vai ser bem recebido. Vem que aqui a tua empresa não vai ser mais uma empresa. Sua empresa vai ser a empresa, porque eu, prefeito, eu, prefeita, e a minha equipe vamos estar aqui dispostos a te ajudar em tudo aquilo que você precisa. Porque às vezes, além de você fazer toda a parte da prefeitura com agilidade, às vezes a empresa pode precisar de um apoio institucional. Como? Várias empresas, quando elas vão, às vezes ela vai precisar de uma carga maior de energia, lógico que ela vai fazer o projeto, então na época, eu sempre procurei entender junto à CPFL, conversando com o gerente corporativo, o que era necessário. Comecei a aprender como que era, até para orientar os empresários. Olha, você já sabe a carga de energia que você vai precisar? Não sei, olha, você precisa contratar um engenheiro, então, um engenheiro que possa fazer esse cálculo para você e poder estimar o que você vai precisar. Então você vai ter que dar entrada no projeto pedindo essa carga maior da CPFL, você vai poder fazer assim, dessa forma. E eu também me inteirava para poder orientar e avisava, inclusive, o gerente corporativo: olha, nós estamos com um programa de atração de novas empresas. Se precisar, você pode orientar? Posso. Então, eu fui me cercando de informações de tudo que o empresário pode precisar quando ele vai trazer a empresa, para que eu possa oferecer esse atendimento, estender esse tapete vermelho, para que o empresário ele fale: nossa, a prefeitura está me ajudando, com essa prefeitura eu posso contar, preciso de ajuda, preciso disso, dê entrada nas licenças, a CETESB está demorando, então de repente verificar o que está faltando, ver como você pode ajudar, enfim, isso faz parte de estender o tapete vermelho, porque daí o empresário ele fica tão contente que ele fala: nossa, eu vou trazer a minha empresa aqui, vou investir, vou ampliar. Nessa semana que eu fui visitar algumas empresas que eu já ajudei a trazer no município, eu sabia do projeto da empresa. A empresa já está há 2 anos na cidade, funcionando, gerando emprego. E daí eu tive a oportunidade de ouvir o empresário falar: olha, para 2023 nós temos um plano de crescimento, nós vamos ampliar, nosso negócio está indo bem, fomos tão bem recebidos aqui, temos a segurança, vamos ampliar. Isso é música para os ouvidos. Mas por que isso ocorreu? Porque lá atrás foi estendido um tapete vermelho para esse empresário. Ele sentiu segurança. Tudo aquilo que foi prometido, que ele pôde contar com o nosso apoio, ele viu que de fato ele pôde contar e que ajudou ele nas soluções, em tudo que ele precisava, na obtenção das licenças, enfim. Tanto que ele confiou que hoje ele quer ampliar a sua produção, o seu faturamento, o quadro de empregos, o que é o importante para o município. Então, nesse podcast, nós estamos falando desse assunto importante, principalmente quando o prefeito quer mudar o cenário do seu município para atrair novos investimentos. Então, eu falo, é possível atrair novos investimentos, mas precisamos ir mudando o cenário, né? E estender o tapete vermelho é mudar o cenário. É nesse sentido de eu ter um espaço onde o empresário pode vir e que ele vai ter alguém que vai acompanhá-lo no processo, vai agilizar, vai acompanhar, para que ele ganhe tempo e possa investir esse tempo dele no negócio dele, que é o que ele sabe fazer. Então, siga essa minha orientação. E se você está gostando desse conteúdo, continue nos seguindo. Nós temos vários temas de podcasts que você, se você não assistiu, pode assistir. E toda semana nós criamos novos conteúdos para ajudar você, prefeito, a atrair emprego, gerar renda e aumentar a arrecadação do seu município.